Estamos no início da nossa vivência quaresmal, iniciada na última quarta-feira, com a liturgia da quarta-feira de cinzas. Espero que todos nós tenhamos tomado parte na liturgia da quarta-feira de cinzas. A quaresma não começa, não é hoje. Hoje nós temos o primeiro domingo do tempo da quaresma. Essa vivência quaresmal, todos os anos, tem a sua abertura na quarta-feira de cinzas, da qual não devemos faltar. O prefácio hoje vai dizer que Jesus consagrou a nosso favor a observância quaresmal. O evangelho de hoje inicia dizendo, após 40 dias no deserto, 40 dias de jejuns e oração. Deus, nós achamos que é muito. Se o Filho de Deus, se colocando em nosso lugar, nos ensinou essa prática, porque muitas vezes não a trazemos verdadeiramente para a nossa vida. Não será possível viver bem a nossa fé se nós não empenharmos no cuidado com a nossa vida espiritual. E quaresma não basta dizer aquelas conhecidas palavras. É tempo de conversão, é tempo de penitência, é tempo de jejum, é tempo de abstinência. E na minha vida? E na minha vida? Como a quaresma está acontecendo? Quaresma não é tempo de uma decoreba. É tempo de questionar a maneira como estamos cuidando da nossa vida espiritual. E é tempo de questionar o nosso testemunho de vida e de fé, podendo, se necessário, nos levar a uma boa confissão, para dar um rumo novo, uma conversão, para viver melhor a minha fé, viver melhor o meu batismo. A quarta-feira de cinzas mostrou a vossa justiça, ou seja, os 3 atos principais que caracterizam a vivência e testemunho da nossa fé. Quais sejam? Primeiro deles, a nossa fé pede o amor ao próximo na forma de boas obras. Na quarta-feira, representada na esmola. Quais boas obras nós temos praticado em nome da nossa fé? E não é só uma esmola de desencargo de consciência, mas é o empenho permanente de fazer o bem, de praticar boas obras. Depois, de que maneira cuidamos da nossa vida de oração? Ela é só aparente, ou ela é muito superficial, ou é uma vida de oração mais profunda? E aí você vai vendo o raciocínio. Ao próximo, as boas obras. A Deus, a oração. Qual a qualidade da nossa oração? Tem gente hoje que acha que a espiritualidade cristã é só oração. É um engano. A quarta-feira de cinza mostra o tripé. A vossa justiça, os 3 atos principais da nossa fé. Não seremos bons cristãos sem boas obras. Não seremos bons cristãos sem uma vida de oração profunda, madura. E Jesus, na quarta-feira de cinza, diz, não sejais como os hipócritas. Que essas práticas não sejam superficiais e só de fachada. Que nos envolvam verdadeiramente por inteiro. E a terceira prática, precisamos refrear nossos maus desejos. As orações da quarta-feira de cinza foi, à nossa volta estão as tentações do mal. Em nós estão os maus desejos. Então precisamos ser vigilantes externamente contra as tentações do mal. Em nós, refrear os maus desejos.
Para isso, precisamos de jejum, abstinência e penitência, se queremos refrear em nós os maus desejos que muitas vezes nos desvia da vivência e do caminho da fé. Para o próximo, boas obras, para Deus a oração, e para nós, jejum, penitência e sacrifício. Não podemos levar uma vida de fé superficial. Agora, os 5 domingos da Quaresma vão entrando numa catequese. E este ano A da liturgia, que tem como referência o Evangelho de São Mateus, é o ano mais rico, assim, para entendermos como que a igreja preparou os 5 domingos da Quaresma. Porque foram escolhidas essas leituras bíblicas. Desde o primeiro século, desde o começo da igreja, desde os primórdios. São 5 domingos que compõem uma catequese. A Quaresma, usada como uma preparação dos catecúmenos que serão batizados na Páscoa. Esses textos bíblicos foram escolhidos para dar catequese àqueles que seriam batizados. E o que acontece na Páscoa? Nós faremos a renovação das promessas batismais. E podemos também batizar adultos que foram preparados. Mas na Páscoa, e pesarosamente, é uma das missas menos frequentadas que nós temos, é a Vigília Pascal, que ainda não entendemos a liturgia. Muita gente na noite de Páscoa já vai a comemorar, beber e comer, fazer a sua Páscoa pagã, e esquece de entrar na igreja, na Vigília Pascal, para o momento mais elevado, caminhou a Quaresma inteira naquela direção, e quando chega onde deveria chegar, testemunha que não entendeu nada. Simplesmente não participa da Vigília Pascal. É uma das missas menos participadas. A pessoa acha que a Semana Santa terminou na sexta-feira da Paixão. Quando chega no sábado à noite, cadê os batizados? Para renovar as promessas do seu batismo? Isso significa que a nossa evangelização está precária. Pode estar precária aqui no anúncio e pode estar precária aí em quem está ouvindo. Nós temos que pensar essa nossa prática de evangelização, de catequese, e também nós, como comunidade de fé, o que estamos buscando. Primeiro domingo dessa vivência quaresmal, então, que está preparando os que serão batizados. O que aquele que será batizado deve estar preparado? Para vencer as tentações do mal. E ele precisa de pôr no centro da sua vida a palavra de Deus. Estar atento, porque mesmo ele tendo um conhecimento da palavra de Deus, esse conhecimento não pode ser superficial, porque o tentador distorce a palavra de Deus para nos levar ao pecado. A segunda leitura mostrou em Adão e Eva a desobediência que levou, que o pecado, pela qual o pecado e a morte entraram no mundo. Pela desobediência de um. E agora vai apresentar Jesus. Então, Adão não suportou a tentação da serpente, que representou ali o diabo, o tentador ou Satanás. A serpente distorceu a palavra de Deus e fez com que a voz dela tivesse mais importância do que a voz que Deus havia dito a Adão. Podereis comer de todos os frutos, menos da árvore que está no meio do jardim. E a serpente veio com a sua distorção. Não podes comer de nenhum dos frutos.
A mulher de início diz, não é só do que está no meio do jardim. Aí a serpente encontrou o meio de fazer a sua sedução. Não, pode comer sim. Vão obter conhecimento do bem e do mal e serão como deuses. Isso seduziu o coração de Adão. E ele trocou a palavra de Deus pela palavra do tentador. O pecado e a morte entraram no mundo. Toda vez que o tentador tira a palavra de Deus do nosso coração e põe as suas seduções, o pecado entra e a morte reina. E o Evangelho nos mostra o tentador querendo colocar suas seduções no coração de Jesus. E Jesus sofre as tentações em nosso lugar, para nos ensinar que seremos também tentados. E aí tem que lembrar da quarta-feira de cinzas. Nós passamos os 40 dias de jejum e oração, nos fortalecendo espiritualmente contra o tentador, ou as portas estão abertas para o tentador? Ele pode chegar e pôr as suas seduções na nossa vida. Vou citar alguns casos muito simples, que no dia a dia são corriqueiros, como a serpente fez com Eva. Nós conhecemos o mandamento não matar, nós conhecemos um mandamento não pecar contra a castidade. De repente o burburinho está aí. Cada um é dono do seu corpo. A mulher faz o que quiser. Ela pode levar sua vida sexual como quiser, se engravidar, pode praticar aborto e assim vai. Olha, o mandamento de Deus é não matar e não pecar contra a castidade. Aqui nós colocamos 2 mandamentos. Atentamos contra 2 mandamentos, não pecar contra a vida e nem contra a castidade, nem contra a castidade, nem contra a vida. E de repente vai se tornando comum. Os meios de comunicação aí estão aí a serviço de nos dizer: a mulher é dona de seu corpo, ela faz o que quiser de seu corpo, vive a sua sexualidade do jeito que quiser, se engravidar sem planejar, pode abortar. É isso que está na palavra de Deus? E às vezes gente que está no banco da igreja pensa assim. Vou citar outro exemplo. O não matar novamente. Há pouco tempo estava aí uma conversa, uma ideologia. Você é um cidadão de bem. É importante que você tenha uma arma. Pode ser que você precise matar um bandido. E isso aí correu gente do banco da igreja batendo palmas. Eu sou um cidadão de bem. Se precisar, eu vou ter que ter uma arma, porque se eu deparar com um bandido, eu tenho que matá-lo. Isso está na palavra de Deus. Eu conheço lá é não matar. Eu conheço a bem-aventurança de felizes os mansos. Eu conheço a bem-aventurança de felizes os que promovem a paz. Está vendo? E nós podemos questionar o que está acontecendo à nossa volta, que nós passamos a concordar e bater palma. Condiz com a palavra de Deus? A campanha da fraternidade desse ano é sobre fome. No Evangelho está não furtar, em sentido amplo. O que está? De repente eu passo a concordar com o modelo político e econômico e falo, não, é normal. Uns ficarem cada vez mais ricos e uma multidão passando fome. Eu concordo com esse modelo econômico. Eu concordo com essa maneira de governar, que favorece para que uns fiquem mais ricos e deixam a multidão na miséria, na fome, vivendo e morrendo indignamente. Eu conheço um mandamento e 2 bem-aventuranças. Eu conheço o mandamento do não matar
não se mata não é só diretamente com uma arma tirando fisicamente a vida do outro. Muita gente está morrendo de fome. Muita gente está morrendo injustamente porque não pode tratar a saúde. Isso é crime também. Isso é contra o 5º mandamento também. E é resultado do 7º mandamento. É porque tem gente roubando. Porque tem gente furtando. Para ficar rico a qualquer custo. Eu conheço o mandamento, não furtar. Eu conheço a bem-aventurança, feliz os que praticam a justiça. Eu conheço o mandamento, feliz a bem-aventurança, feliz quem tem fome e sede de justiça. Por que a igreja não pode falar de campanha da fraternidade? Ela deve falar. É a sua obrigação profética. Porque se tem injustiça gerando morte, é contra o 7º mandamento e contra o 5º. É porque não conhecemos a palavra de Deus e o tentador não usa só de quem está fora da igreja. Hoje nós temos muitas pregações de altar que não são de Deus, são de Satanás. É pessoa que está pregando e distorcendo a palavra de Deus para agradar quem ouve. Isso também é coisa de Satanás, que usa até muitos que pregam, e hoje, infelizmente, tem muitos leigos aí, se auto-autorizando pregadores da palavra para distorcer a palavra de Deus aí nos meios, nas redes sociais. E muitos do banco da igreja falam, não, o que está certo não são os bispos, não são os padres, o que está certo é que esse leigo aqui está dizendo, ele fala o que nós queremos, o que nos interessa. É assim? O que está no evangelho de hoje? O diabo levou Jesus, no primeiro lugar, Jesus teve fome. A desordem do mundo vem de onde? Satisfação imediata dos prazeres. Eu estou preparado espiritualmente, por isso falei do jejum, da abstinência, da penitência, do sacrifício, para estar espiritualmente forte, porque o tentador vai dizer, satisfaça seu prazer a qualquer custo. Satisfazer o prazer vem comer em excesso, beber em excesso, caminho dos vícios, vida sexual desordenada, tudo isso é da primeira tentação, que causa essa desordem aí do mundo. O que a campanha da fraternidade diz? Tem gente passando fome, por quê? Porque muita gente vive do prazer de comer, podendo pagar absurdo por uma comida, como nós tivemos há pouco tempo, os jogadores da seleção brasileira no exterior, pagando 1 milhão por uma refeição, enquanto se discute no Brasil se convém fazer uma transferência de renda de 400 ou 600 reais para uma família viver um mês inteiro. E aí? Quem dá esse direito? De onde vem esse direito? Isso é uma afronta. Isso é um abuso. Não podemos ser coniventes com essas coisas, satisfação dos prazeres. Nem só de pão vive o homem, mas é a palavra de Deus que tem que dar a ele consciência dos seus atos. Se ele viver só dos instintos e da busca do prazer, ele fica insânio. Ele precisa estar espiritualmente forte. Porque a busca de satisfação de prazer, comer, beber, que pode levar aos vícios e pode levar a uma vida sexual desordenada. Isso causa uma grande desordem, como estamos vendo aí. A segunda desordem da tentação que pode entrar no coração do homem vem de onde? Levou Jesus à parte mais alta do monte, pula-te daí, que os anjos vão te amparar, porque és o Filho de Deus. Poderes divinos. Acredita no seu poder. Use esse poder acima de tudo. Sendo de condição divina, o Filho de Deus não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo. E qual é a bem-aventurança? Felizes os pobres de espírito,
Qual é a tentação aqui? Pôr a ilusão do poder acima da humildade. Daqui nascem os tiranos. Daqui nascem os soberbos. A soberba, a vaidade, a tirania. Quando o homem não se educa na humildade. O Filho de Deus não usou o seu poder para provar para Satanás que ele era filho de Deus. E nem se colocou acima ao assumir a nossa condição humana. Tem muita gente que acha que pelo estudo que tem, pelo dinheiro que tem, pela profissão que tem, pelo cargo que exerce na sociedade, ele está acima de tudo e de todo e pode exercer o seu domínio, sua tirania, sua arrogância, sua soberba, para pisotear as pessoas. Pelo estudo, pela profissão, pelo dinheiro, seja lá o cargo, o lugar que a pessoa ocupa na sociedade. Ela acha que pode olhar para os outros com desprezo. Ela acha que pode pisar em muita gente. É a segunda tentação. É a tentação do poder tirânico, do poder arrogante, do poder soberbo. É a morte da humildade no coração do homem. Grande desordem do mundo está aí. Os mandatários insânios. Se quiser citar só as guerras que estão em movimento aí, devido a esses tiranos, mas essa tirania está em todo lugar. Está desde o machismo que está dentro de casa, e ele vai se estendendo em todas as esferas. Até no lugar de trabalho, que o encarregado humilha quem está sob sua orientação. E assim vai passando de lugar em lugar, até virar uma grande escala de um ditador que está no poder. Tudo é contra a segunda tentação. Pula-te daí abaixo, porque tens poder divino. Que poder eu tenho? O poder do cristão é a humildade. E na humildade ele faz o bem e quer o bem de todos. Esse é o nosso poder. O poder do cristão é o amor. É a capacidade que ele tem de fazer o bem aos outros. É humildade, amor, bondade. Esse é o nosso poder. O nosso poder não é tirania, não é arrogância, não é soberba. E a terceira tentação. Levou Jesus a um ponto mais alto e mostrou: tudo me pertence, seja dono do mundo. Prostra-te diante de mim. O que é isso? Idolatria do dinheiro. Tem muitas igrejas e muita gente pregando aí que enriquecimento é sinal de bênção de Deus e de prosperidade. Cuidado com a injustiça. Não é fácil enriquecer, pode até enriquecer legalmente, olha lá, já tem muitos limites. Mas enriquecer justamente é muito difícil. Porque a riqueza não cai do céu, como se diz. Ela vem de uma condição eficiente de administrar. E isso significa alguma exploração. Ou explora o meio ambiente, tornando seu o que é de todos, e a lei muitas vezes permite isso. Ou vem da exploração do trabalho do outro, não tem. Ou da especulação financeira, dinheiro pelo dinheiro, chamado rentismo hoje. Quem adquire um certo volume de dinheiro pode ir para os bancos, para a bolsa de valor e não trabalhar mais e começar a explorar ali, o rentismo. Tem esses três meios que trazem dinheiro. Ou explora o meio ambiente, ou explora pessoas, ou entra no rentismo. Não vem grandes fortunas do meu próprio suor. Vem da minha inteligência. Mas a inteligência nem sempre é sabedoria. Eu posso me iludir com isso. Aqui está a campanha da fraternidade. Se tem muita gente passando fome, é porque tem muita gente que está na idolatria do dinheiro. No Brasil, 20% da população retém 80% das riquezas. E os 80% da população tem que viver com 20% da riqueza. E os que ganham mais no Brasil ganham mais de 300 vezes os que ganham menos. Se um tem que viver de 400 é miséria, 600 reais por família, o outro tem direito de viver de 1 milhão por mês. Idolatria do dinheiro.
a idolatria do dinheiro, o pecado entrou no mundo, pelo pecado entrou a morte. Quando o homem fecha o coração para a palavra de Deus, ele se entrega às seduções de Satanás, e entregando-se, ele vive essas idolatrias. Então ele vai viver a tentação, tornar o dinheiro. O que diz a campanha da fraternidade? Muita gente passa fome, porque o alimento hoje, o acesso a ele depende de quem tem dinheiro. Uns têm muito dinheiro, compra e desperdiça, outro passa fome porque não tem como comprar o alimento que precisa. Há muito desperdício, há muito abuso, há muita concentração de renda. Eu te farei dono de tudo isto. Tem muita gente achando que pode ser dono do mundo. E o Evangelho diz, não podeis servir a dois senhores. Amarás um e desprezarás o outro. Toda vez que o dinheiro é colocado acima da vida das pessoas, ele é um pecado que gera morte. E a campanha da fraternidade lembra, o sangue de Abel que Caim derramou sobre a terra clama ao céu. Tem muito sangue derramado na terra, clamando ao céu, pedindo justiça. De tragédia em tragédia, de injustiça em injustiça, muitos derramam seu sangue. E esse sangue clama por justiça. E clamará por nós que somos cristãos, em primeiro lugar. Mas clama de toda a família humana. E Caim respondeu, não sou guarda do meu irmão, não me sinto responsável por ele. Porque o coração de Caim fechou-se para o amor fraterno. Derramou o sangue de seu irmão e se disse isento de qualquer peso de consciência. Não deixemos que esse mal entre na nossa vida. É a palavra de Deus que está em primeiro lugar. É ela que nós somos chamados a viver. E não deixar as seduções do mundo entrar no nosso coração e tirar a palavra de Deus. Assim seja.